currículo é vasto. Fizemos aqui uma sistematização. A professora Judite terminou a sua licenciatura em 95 na Ucrânia. Em 2004 esteve entre nós, como já foi dito durante a manhã, no fundo realizou o mestrado em Geografia, Planeamento Regional e Local. Concluiu em 2009 o doutoramento em Geografia, Ordenamento do Território e Urbanismo na Universidade de Rouen, em França. É docente do ensino superior desde 1995, iniciou os seus trabalhos na antiga Escola de Formação e depois, mais tarde, foi integrada no Instituto Superior de Educação de Cabo Verde, e a professora Judite esteve ligada a este instituto desde a sua fundação, em 1996, até à sua integração na Universidade de Cabo Verde. Naturalmente que é docente do quadro definitivo da Universidade de Cabo Verde desde a sua fundação e, obviamente, com esta integração do Instituto Superior de Educação em Cabo Verde. Foi presidente e vogal do Departamento de Ciência e Tecnologia entre 2008 e 2010 da Universidade de Cabo Verde e também diretora do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território. Atualmente conta como vogal do Conselho Nacional da Diretiva de Ordenamento do Território, vogal do Conselho Nacional de Estatística, membro do Conselho Diretivo da Comissão de História e de Geografia da União Geográfica Internacional desde setembro de 2012 e no seu currículo contam-se vários livros e artigos nos domínios do ordenamento do território, planeamento e gestão urbana, governança urbana, geografia urbana e crescimento e desenvolvimento urbano. Atualmente, como já dissemos, é reitora da Universidade de Cabo Verde e, obviamente, vem-nos honrar com a sua presença, a quem muito agradecemos o convite, ter aceito o convite para estar aqui entre nós, e iniciará a sua conferência intitulada O Crescimento e o Desenvolvimento da Cidade da Praia, capital de um país africano de desenvolvimento médio. Muito obrigada. Passo-lhe a palavra. E eu vou para a frente. Boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer à organização, ao professor José Manuel Simões e à professora Maria Eduarda pelo convite, que muito me honra, e o prazer de ter aqui esta plateia e agradecer a vossa presença e a partilha que aqui me dá uma oportunidade. Muito especialmente gostaria de cumprimentar aqui a professora Teresa, uma amiga também de longa data, o professor Ezequiel, amigo de há mais de 20 anos, com quem também temos feito uma parte do percurso. Muito obrigada pela vossa presença e gostaria de falar convosco um pouco sobre 3 aspectos principais. Para já começaria por apresentar-vos algumas estatísticas que eu considero importantes para introduzir o tema e para que vocês compreendam do que se trata e de que país e de que realidade é que se trata, e depois falar-vos um pouco da gênese e do crescimento da cidade da Praia e da governança e do desenvolvimento urbano sustentável. Algumas conclusões, informações gerais sobre Cabo Verde. Portanto, trata-se de um país pequeno, um arquipélago, a oeste do continente africano, mais ou menos a 500 quilómetros quadrados, e tem uma particularidade que tem só em superfície imersa 4.033 quilómetros quadrados, mas em termos de território, zonas económicas exclusivas, ultrapassa os 700.000 quilómetros quadrados. Portanto, tem 10 ilhas, mas temos uma ilha não habitada e vários ilhéus também não habitados. 24 cidades e 22 municípios. Este arquipélago é habitado por, neste momento, em 2015, há cerca de um ano, 524.623 pessoas residentes. A nossa população no exterior, os nossos imigrantes são mais do que a população local, portanto, no país temos mais ou menos 524.623 pessoas, mas fora do país temos mais do que 1 milhão. Podem ver aqui a evolução de 2010 a 2015, que mostra realmente um crescimento considerável. Nós, no Sotavento, temos uma concentração
maior de municípios, temos 14 dos 22 municípios de Cabo Verde e esses 14 municípios representam quase 66% da população, sobretudo a Ilha de Santiago, que concentra 9 desses 22 e concentra 56% da população total de Cabo Verde. Mas o mais interessante é a própria cidade da Praia, a cidade capital, que concentra 27% da população total do país. Eu penso que não é um fenómeno que seja estranho para quem estuda a área do urbanismo e, sobretudo, o crescimento das cidades africanas. É uma característica, é a macrocefalia. A evolução entre 70 e 2015 também mostra-nos uma tendência crescente, mas um desacelerar do ritmo nos últimos anos. Em termos de características da população e dos agregados, nós temos a maior parte da população concentrada em meio urbano, como podem ver. Eu penso também é uma tendência, é uma tendência atual, sobretudo nos países mundial, mas sobretudo nos países com as características do nosso. Para além da concentração no meio rural, nós temos também ainda alguns problemas no que diz respeito à habitação, muitos problemas de habitação. A população cresce, as necessidades em habitação são grandes e nem sempre temos condições para dar cobro a essas necessidades. A maior parte das pessoas vive em habitações individuais, nem sempre com essas características. Nós já iremos ver as características, algumas fotografias com outro tipo de habitação. Essa é a habitação mais tradicional, digamos assim, que é constituída por um edifício cuja fachada tem 2 janelas e uma porta no centro, que eu penso que é uma herança também portuguesa, não é? Sobretudo dos Açores. Portanto, identificam-se esse tipo de arquitetura. Bom, 13% das famílias vivem em apartamentos. Neste momento há uma tendência para a construção de apartamentos, de blocos de apartamentos, sobretudo com o programa de habitação que agora está em curso no país, cuja tendência é mesmo fazer as pessoas mudarem-se para blocos de apartamentos. Já falaremos daqui a pouco sobre os problemas que isso cria. Em termos de habitação em barracas, realmente há uma redução muito grande de há alguns anos para cá. Neste momento só 1% de pessoas vive realmente em barracas e a concentração é muito grande nas ilhas da Boa Vista e, sobretudo, na Ilha do Sal. E está muito associada, infelizmente, ao turismo. E já falaremos disso também. Portanto, em termos de acesso à eletricidade, como podem ver, há uma evolução positiva, tanto em Cabo Verde, de uma maneira geral, mas também no meio urbano e no meio rural. Agora, há uma característica que é, os valores que são aqui apresentados são os valores oficiais, mas como todos os que estudam cidades e países africanos, nós sabemos que a quantidade de pessoas que utiliza a eletricidade de forma ilegal é muito elevada, de agregados familiares. Portanto, esses são os valores oficiais daqueles que realmente têm acesso oficial à energia. A água também, o acesso à água também tem melhorado muito, sobretudo com a construção de várias barragens, tem contribuído para melhorar não só o acesso à água para a agricultura, mas também para outros fins que não para beber, mas pelo menos para uso em atividades domésticas. A evolução do acesso também, um problema que para vocês não é pertinente, mas para nós é muito pertinente, é o acesso das famílias a sanitários, não é? Portanto, um dos grandes problemas de países como os nossos, e sobretudo nas áreas de crescimento espontâneo e no meio rural, é exatamente a ausência de sanitários na habitação, que traz problemas ambientais graves, mas vê-se que há uma tendência para evolução positiva, há um investimento não só do Estado, como não só do Poder Central, mas também das autarquias, no sentido de desenvolver programas que realmente permitem aumentar o número de habitações já equipadas com
com sanitários. Isso varia em termos de municípios, varia muito, e temos municípios com melhores condições e outros nem tanto. Em termos de características gerais, isso só para vos introduzir e para poderem entender um pouco mais sobre a cidade de que irei falar daqui, agora a partir daqui, que é a cidade da Praia, é a cidade capital de um país de desenvolvimento médio, que é Cabo Verde, um arquipélago no Atlântico. Portanto, eu irei refletir sobre o espaço urbano, segundo esses dois grandes aspectos. De um lado, o crescimento urbano, em duas velocidades, mas também em dois modos, o formal e o informal, e o formal lento e ordenado, e o informal aceleradíssimo e desordenado. E a governança e o desenvolvimento urbano sustentável, também ver que aspectos é que nós podemos identificar a nível do nosso sistema que possam induzir-nos a pensar que já há algum trabalho feito neste sentido. Portanto, a evolução da população de Cabo Verde de 2000 a 2010 mostra-nos aqui realmente a importância da cidade da Praia no cômputo geral. Nós podemos ver que a cidade da Praia não tem a maior superfície, mas tem a maior concentração, portanto quase 27% da população total do país. A evolução da população, em termos a projeção que foi realizada em 2010 pelo Instituto Nacional de Estatísticas, mostra realmente uma situação muito preocupante do ponto de vista do ordenamento do território e do desenvolvimento do país. Nós temos, entre os 22 municípios, só 8 é que têm uma tendência de evolução positiva em termos demográficos. A maior parte está a decrescer. O que é que está a acontecer? Que políticas, que relação é que existe entre esse decrescimento, essa tendência de decrescimento da população e a elevada concentração na cidade da Praia, que está cada vez mais povoada, e o crescimento espontâneo é cada vez mais acelerado na cidade da Praia, cada vez mais acelerado na Ilha da Boa Vista e na Ilha do Sal, e em São Vicente, em relação às outras cidades e aos outros municípios, realmente, e às outras ilhas, realmente há uma tendência para decréscimo. Em Santiago, como podem ver, só São Domingos, Praia, Ribeira Grande, Santiago e Santa Catarina que realmente mostram uma tendência positiva. Isso é algo que nos inquieta, é algo que nós pretendemos tentar analisar e aprofundar e tentar compreender as razões por detrás disso. Acreditamos, a priori, que tem a ver com as políticas de desenvolvimento que têm sido implementadas e que acabam por concentrar nesses municípios aqui apontados a maior parte do investimento. Eu tenho aqui uma fotografia já bastante, não sei se o meu colega Ezequiel se lembra, eu penso até que estávamos os três, eu, o Ezequiel e o Fernando. E o Fernando fez essa montagem, o Fernando Costa, e eu uso essa fotografia porque ela acaba por mostrar exatamente as formas de ocupação do território na cidade da Praia. A cidade da Praia tem uma particularidade, é constituída por vários planaltos, portanto nós temos um planalto aqui, outro aqui, e temos mais dois aqui, temos aqui a Chada de Santo António, depois temos aqui o Palmarejo, e portanto a cidade é mesmo assim, portanto são planaltos, vales, planalto, vale, é composta por vários retalhos planálticos, separados por vales, e a ocupação tem-se dado primeiro nos planaltos, portanto, primeiro ocupa-se os planaltos, de forma formal ou informal. Nós temos planaltos que foram ocupados de forma formal. Temos aqui o centro histórico, o sítio da cidade da Praia, que nós designamos de platô. Portanto, temos aqui o sítio, que é esta parte mais a sul da cidade, e depois todo esse planalto completamente ocupado pelo sítio histórico da cidade da Praia. Essa ocupação deu-se até mais ou menos a década de 70, até finais de 70. A partir de 70, realmente iniciou-se, já havia alguns núcleos muito pequenos de
de população, mas que depois foram se expandindo e hoje a cidade da Praia já é uma cidade que se alastra e que realmente cresce a um ritmo bastante acelerado. Aqui uma outra fotografia que tem 2 dias, antes de vir para cá, tirei essa fotografia para mostrar aqueles que já foram a Cabo Verde e que já há alguns anos podem ver que o Palmarejo realmente expandiu-se muito. E é um dos bairros, neste momento, um dos mais densos. Temos aqui, isso mostra claramente que a cidade evolui acompanhando a morfologia. Podem ver aqui o Planalto, estão a ver aqui o Planalto do Palmarejo, ocupado, e depois, que é ocupado de forma formal, portanto tem uma planta regular, é um bairro urbanizado, e no fundo do vale e nas encostas, nós temos o bairro que nós chamamos Vale do Palmarejo, também conhecido como Fontona, que é totalmente cinzento, vê-se logo que é diferente do outro. Aqui nós temos, a professora Teresa, quando foi a Cabo Verde, estranhou a cor, a diversidade de cor que existe no que diz respeito à pintura das fachadas. Realmente o cabo-verdiano gosta muito de cor, até nas casas, das fachadas. E, portanto, pode-se ver aqui uma variedade grande de cores, e aqui no vale e nas encostas é tudo cimento. Portanto, não se faz o acabamento das fachadas. E depois temos a Chada de Santo António também colorida, portanto, com ocupação formal nos planados e ocupação informal nos vales e nas encostas. Isso traz problemas, com certeza. Pode-se ver aqui uma outra imagem que também é interessante, porque mostra aqui um amigo que tirou essa fotografia do avião ao aterrar na cidade da Praia, e vê-se claramente aqui o centro histórico, que se destaca pelo colorido e pelo traçado regular, não é? Depois aqui temos um bairro que é a Chada Grande. A área residencial, como veem, é totalmente desorganizada, tem um traçado irregular, com algumas vias aqui mais para o centro já com um traçado mais regular, e o núcleo original é totalmente desordenado aqui. Surgiu como um núcleo de habitação de pescadores, e depois temos a área de grandes armazéns, a área industrial, que tem características que são típicas desse tipo de áreas. Podemos ver aqui também a Chada de Santo António, que tem um núcleo mais organizado, mas tem depois áreas pouco organizadas, e o resto da cidade, que se espalha, como veem, como muito cinzento, com um aspecto muito acinzentado. Como é que o crescimento se dá? Então, como é que a expansão interna da cidade se dá? Bom, o crescimento, como eu tinha dito agora há pouco, é um crescimento a 2 velocidades. Portanto, temos um crescimento muito rápido dos bairros informais, e temos um crescimento muito lento dos bairros formais. Até 70, a ocupação dava-se sobretudo nos planaltos e ao longo das vias, e havia uma tendência para se evitar os vales. Mas a partir de 70, e sobretudo durante a década de 90 e 2000, houve um crescimento muitíssimo rápido da cidade da Praia, e o crescimento informal passou a suplantar o crescimento formal, e ocupa mais de 60% neste momento do espaço da cidade da Praia. O crescimento deu-se sobretudo em Mancha de Óleo, não é? Nessa época de grande crescimento, a partir de 70 até 70, mais ou menos ocupava os retalhos planálticos e ao longo das vias. A partir de 70 a 90, a expansão começou a dar-se em Mancha de Óleo, por preenchimento dos interstícios, ou seja, os vales e as encostas começaram a ser ocupadas por migrantes, pessoas que vinham de outros municípios, mas também a partir dos anos 2000 já vinham de outros países do nosso continente. A ocupação das encostas também acelerou-se nesse momento, e deu-se o processo urbanístico da aglutinação dos núcleos originais, que em princípio tinham pessoas ligadas à pesca. Era a Chada Grande, a zona aqui, portanto era aqui o Planalto da Chada Grande, e também essa área do Brasil,
na Enxada de Santo António, toda essa zona que foi ocupada sobretudo por famílias de pescadores. A partir de 90 houve realmente um acelerar muito grande do crescimento da cidade e o espaço ocupado, como eu disse, passou a ultrapassar o espaço ocupado pela habitação informal, passou a ultrapassar mais de 60%, deu-se a consolidação dos planados mais antigos, a Enxada de Santo António, a Enxadinha, e houve uma expansão muito grande do eixo oeste de crescimento da cidade. Portanto, essa área toda, uma consolidação também dessa parte central, tanto dos bairros mistos como dos bairros espontâneos e do eixo norte. O crescimento formal também tem impactos, porque o crescimento que nós chamamos formal e ordenado, eu ponho ordenado também entre aspas, porque realmente os edifícios são bonitos, são modernos, as vias agora já estão asfaltadas, antes eram também de calçada e às vezes também com alguns problemas de ordenamento. Neste momento já estão assim, portanto foram asfaltadas. Nós em Cabo Verde vivemos diferentes momentos, agora como tinha que se ganhar as eleições, todas as ruas da cidade da Praia estão asfaltadas e é claro que os munícipes ganham com isso. Neste momento temos isso, algum ordenamento, mas ainda falta o verde na cidade. Portanto, nós temos bairros muito betonados. Não há muita preocupação com a criação de espaços verdes. É claro que nós temos a desculpa da escassez de água, mas os canarinos que estão ali mesmo ao lado de nós já descobriram, os israelitas também, formas de contornar essa situação e de tornar as cidades menos cinzentas, menos betonadas e com um pouco mais de verde. Há alterações, a falta de controle e de fiscalização, ou o déficit de controle e fiscalização, foi aqui o professor Nuno Costa falou agora há pouco numa das sessões paralelas do problema. Não era o professor Nuno Costa, não sei como é que se chama. Não, o professor Dócles, que estava lá e que fez, que era o facto de nós nos conhecermos. Falava-se, já não me lembro quem foi, de Florianópolis, se não me engano. E o facto de, em espaços pequenos, toda a gente se conhecer e ter um laço de parentesco faz com que realmente haja o controle social seja menos forte e a infração seja mais forte, sobretudo em determinados momentos. Então, há muitas infrações, a alteração dos projetos, a meio percurso, espaços que eram destinados a espaços verdes depois são loteados e, portanto, restam ainda alguns problemas e isso provoca também desequilíbrios dentro dos espaços de ocupação formal. Portanto, temos aqui habitações do estilo individual e temos também apartamentos. Agora, eu gostaria de dizer que, em termos de densidade, e os desequilíbrios são grandes, ainda maiores quando nós comparamos os espaços formais com os espaços de habitação informal. Porque em edifícios como estes, as famílias vão até 4 pessoas, mais ou menos. Numa vivenda dessas, 3, 4 pessoas. Enquanto que, nas áreas informais, encontramos cubos desses, um cubo de 4 metros por 4 metros, em que habitam famílias de 10 pessoas, por exemplo. De dia, a ocupação do espaço é uma e à noite é dormitório. Portanto, de dia é cozinha, é sala de jantar, é sala de visita, é tudo. E é espaço de trabalho, são espaços privativos, é tudo dentro do mesmo cômodo. E à noite é dormitório, transforma-se em dormitório. Portanto, os desequilíbrios são enormes dentro da mesma cidade e com metros de distância, como puderam ver pela fotografia que eu vos apresentei agora há pouco. As encostas, como pode ver, são ocupadas dessa forma. Há alguma intervenção, a Câmara Municipal, por exemplo, essa encosta era totalmente cinzenta também, a Câmara Municipal deu um apoio a algumas famílias que poderiam entrar com algum recurso e pintaram algumas casas, o que melhorou um pouco o aspecto da encosta, que até é uma encosta muito visível porque está no caminho, na estrada que liga o aeroporto à cidade. Portanto,
Aqui nós temos um aspecto da habitação em barracas na Ilha do Sal, e só existe realmente esse cenário na Ilha do Sal, em 2 bairros, o Alto São João e Alto Santa Cruz, e também, mas mais raramente, na Boa Vista, no bairro conhecido como Bairro das Barracas. Na praia, muito raramente se encontram esse tipo de situações. O crescimento urbano acaba por influenciar, como viram, a própria qualidade do parque habitacional. Nós temos habitações desse tipo, não é? Temos de bairros de lata, com casas em latão, casas em papelão, mas também esses cubos, podem ver aqui. Por que é que surgem esses bairros? Nós tentamos entender o porquê do surgimento desse tipo de bairros e realmente alguns fatores conseguimos associar com uma correlação muito estreita, que são, para já, os movimentos migratórios intensos em direção à cidade capital. Esses movimentos vêm não só da própria Ilha de Santiago, portanto, dos restantes municípios da Ilha de Santiago, mas também das restantes ilhas de Cabo Verde, mas também da costa africana. Neste momento temos um movimento muito grande de chineses também para o comércio, não é? Que está em expansão na cidade da Praia e na cidade do Minho, em Cabo Verde de uma maneira geral. Uma elevada percentagem de famílias com baixo rendimento ou sem rendimento, muitas famílias dependem do setor informal e muitas delas são chefiadas por mulheres, uma situação de precariedade grande em termos de segurança alimentar e social, um sistema de planeamento e gestão urbana que não consegue acompanhar o ritmo de crescimento da população da cidade. Como viram, cresce muito rapidamente, o que leva a um déficit tanto de infraestruturas como um déficit também de equipamentos. E porquê que surgem, continuando ainda nessa lógica e esquematizando um pouco as ideias? Porque essas condições que nós descrevemos agora há pouco são condições precárias das famílias, as lacunas do sistema de planeamento e gestão urbana, as oportunidades que normalmente surgem, sobretudo em períodos de eleição, mas surgem também ao longo dos anos, quando a fiscalização é deficiente por várias razões, entre as quais a que eu acabei de citar. Isso leva ao oportunismo muito grande e ao surgimento de formas ilegais de gestão urbana. Mas é mesmo formas, porque eles têm... É um esquema montado de forma que há quem vende, há quem compra, há loteamento, eles loteiam o espaço, vendem o espaço. Eu costumo contar uma história engraçada, que era um bairro que foi todo desenhado para ser um bairro urbanizado. Eu tinha ali um terreno, eu fui lá visitar um dia, fui fazer o meu doutoramento, quando eu regressei disse, bom, vou visitar o meu terreno para ver se começo a construir o edifício. Chego lá e encontro, o espaço estava todo ocupado por habitação espontânea, claro, tinha havido eleições recentemente, e encontro um senhor que me foi vender o meu terreno. Eu disse se eu estava interessado em comprar o terreno. Portanto, só para verem a que ponto é que isso chega. E realmente esse oportunismo e essa gestão paralela da cidade é muito nociva à cidade, sobretudo à cidade capital, e é claro que quem gera o sistema nunca aparece. Portanto, há gestores nos bairros que acabam por realmente ter mais sucesso do que os gestores formais. Isso leva a uma grande disseminação de bairros espontâneos. Como é que eles surgem? Bom, normalmente surgem ou em período eleitoral ou então aos fins de semana. Sexta-feira, às 18 horas, começa a construção. E ela começa assim. Portanto, primeiro faz-se o alicerce, constrói-se o alicerce, pode-se ver aqui os ferros, não é? Já está a começar a construir os pilares, tem aqui o alicerce e depois faço uma barraca ou de latão, como esta, ou de papelão. E vive lá uma família durante algum tempo. Vão juntando dinheiro e depois fazem o seguinte, há duas formas. Ou constroem uma parede de cimento dentro da barraca, fazendo uma barraca mais larga, e vão construindo dentro para que os fiscais não vejam que se está... Então, no fim de semana, sexta-feira à noite, deitam a barraca abaixo
e na segunda-feira já está lá uma família, de preferência com uma grávida e não sei quantos filhos, para que ninguém tenha a coragem de desalojar. Portanto, o sistema funciona mais ou menos desta maneira, é uma construção evolutiva, normalmente eles reservam um espaço, é típico em Cabo Verde, 8 por 8, mais ou menos, é o terreno que eles reservam e depois vão construindo de forma evolutiva. Como é que evoluem? Começam, como eu disse, pela barraca, depois a barraca desaparece e, por milagre, aparece um cubo deste tipo. Este cubo depois vai ter um cubo ao lado e assim vai-se construindo até que tenhamos casas dessas, até de primeiro andar, como podem ver. Mais do que um andar, às vezes encontra-se casas com 2 pisos, 3 pisos. Mas o projeto é este. O projeto base é este. Portanto, constrói-se o cubo, depois faz-se aqui um corredor no meio, que é a caixa de escada, não é? Já reservando espaço para subir para cima. Constrói-se 4 cubos, 2 de um lado, 2 do outro, o corredor, e neste corredor constrói-se a escada e vai-se subindo, vai-se construindo os pisos superiores. As 3 primeiras fases são essas. Portanto, está a ver? É um cubo com uma barraquinha de madeira ou de latão. Normalmente, o espaço reservado é de 8 por 8, constrói-se em cerca de metade, reservando o espaço para o corredor, e depois vai crescendo assim até que adquire esse aspecto ou então sobe em altura. Algumas imagens de bairros que cresceram dessa forma. Temos aqui um bairro que eu costumo apresentar, é um bairro que eu costumo estudar muito porque tem características diferentes dos outros, como podem ver aqui, a ocupação é absolutamente aleatória, portanto, enquanto que aqui tem uma característica que é, a ocupação é toda ao longo das curvas de nível. Eles construíram, eu costumo dizer que é o único exemplo que se aproxima do conceito de squatter que as Nações Unidas desenvolvem. Portanto, são normalmente pessoas que têm alguma ligação direta ou indireta com a construção civil e então sabem mais ou menos as normas, de forma empírica, praticamente, mas que ao longo das curvas de nível construíram vias de acesso largas o suficiente para poder passar um carro de lixo ou um bombeiro, uma ambulância. Eles têm noção da necessidade de deixarem esse espaço e, portanto, as vias são construídas ao longo das curvas, em função das curvas de nível, e as casas são todas alinhadas ao longo dessa via. É um bairro interessante de estudo, eu já vou falar um bocadinho mais dele daqui a pouco, e depois temos aqui outros exemplos, são mais aleatórios. Olha, aqui vê-se bem como é que começam. Primeiro reserva-se o espaço, cava-se o espaço, reserva-se o espaço 8 por 8, e depois vai-se construindo, como eu tinha aqui explicado. E isso é o resultado final na encosta, não é? Nas encostas como podem ver, na maior parte do espaço, a ocupação é mesmo aleatória. É muito desordenada, com muitos becos, salvo naquele bairro, que é o bairro de São Paulo, que eu mostrei agora há pouco, que, como podem ver, é muito interessante. E tem uma forma de anfiteatro. Portanto, a ocupação deste lado e depois salta-se à ribeira e é a mesma ocupação do outro lado. E parece um anfiteatro mesmo, tem uma forma muito interessante. Não falta criatividade também nessa ocupação e nessa forma de habitar. Podem ver aqui, nós descobrimos num dos trabalhos de campo, eu e os meus estudantes, uma barraca em andares, que é uma coisa que nos deixou surpresos, absolutamente surpresos. A parte de baixo é idêntica às outras, portanto, constrói-se em cimento e betão, só que faz-se uma escada, acesso à barraca de cima e depois, dentro deste cômodo, há mais uma escadinha que dá acesso à parte de cima. Portanto, há aqui um duplex em cima, um duplex em cima e um resto de chão interessante. Agora, isto nós fomos descobrir num bairro que é aquele bairro em forma de anfiteatro e, para absoluta surpresa, nós estávamos, eu e os meus estudantes, numa aula de geografia urbana, de terreno, uma aula prática, e eu olho para uma parede de basalto, uma relíquia geológica interessante, ocupa quase metade, quase que corta a metade uma ribeira,
e nessa relíquia está lá um Cristo Redentor. O bairro chama-se São Paulo. Então, procuramos saber como é que surgiu, quem é que construiu, e estava lá um senhor muito jovem que construiu o Cristo Redentor e a casa dele era coberta de latão. E nós perguntamos, por que você não utilizou o dinheiro que gastou para construir o Cristo Redentor para fazer o teto da sua casa? Ele respondeu, e isso, do ponto de vista da geografia humana, é qualquer coisa que toca muito. A questão da apropriação e a relação com o bairro, não propriamente com a casa. E ele o que me respondeu foi o seguinte, se eu tivesse construído o teto da minha casa, ele só protegia-me a mim e a minha família, mas o Cristo Redentor protege a comunidade. E nós não temos proteção de mais ninguém. Portanto, isso do ponto de vista da geografia humana, do ponto de vista de quem faz, e nós depois levamos lá à Câmara Municipal, porque de quem decide tem que olhar para isto, porque isso significa que as pessoas já chegaram ao ponto de realmente não terem esperança de serem protegidos por mais ninguém. Então arranjam formas de construir o seu espaço e formas de também proteger. E isso aqui é um holofote. Eles não têm energia, oficialmente. Mas se a gente pergunta, vocês têm energia? Não. Mas estão a ver aqui o holofote? Eles acendem o holofote todos os dias à noite, para proteger e iluminar o espaço. E o holofote tem aqui, vê-se um fio, que vai desde o holofote, desce e vai à casa do construtor. Portanto, ele liga todos os dias, mas diz que não tem eletricidade. Mas tem uma antena no teto. Uma antena, portanto, vê televisão, tem um televisor em casa, mas diz que não tem eletricidade. Isso é a realidade africana, é mesmo típico dos nossos países. Mesmo quando partilham problemas, os bairros, tanto formais como informais, a paisagem é muito diferente. Aqui nós temos o exemplo, por acaso essa rua já está asfaltada, foi asfaltada agora, tivemos eleições, portanto neste momento já tem asfalto, mas é uma rua com habitação formal do estilo da outra, que eu mostrei agora há pouco, mas estava nesse estado há bem pouco tempo. Aqui um bairro informal com o mesmo problema, mas o tipo de habitação é absolutamente distinto. Portanto, os desequilíbrios são grandes quando passamos de uma realidade para outra, e vemos aqui outros exemplos. Aqui também eu fui lá, anteontem já está corrigido, tínhamos eleições, isso é bom, portanto isto também já desapareceu. Estive anteontem a dar uma volta para confirmar os dados. E o que é muito característico também nos bairros informais é a existência de becos, onde se facilita o crime, portanto, isso cria condições para favorecer o crime e amontoar lixo. A cidade cresce, como podem ter visto agora há pouco, pela imagem que eu tinha mostrado, em eixos, o eixo norte que vai para o interior da ilha, que é um dos eixos mais antigos, depois nós temos o eixo mais recente, que é o eixo oeste, onde se estão a desenvolver novas urbanizações na cidade da Praia e também onde a cidade vai crescer em direção à cidade da Ribeira Grande de Santiago, que se pensa que tarde ou cedo irá juntar-se à Praia. Pelo ritmo de crescimento que existe hoje, mantendo-se a tendência, tarde ou cedo, esse eixo irá ligar certamente à cidade da Ribeira Grande de Santiago. A estrutura sociofuncional, isso é um estudo, isso é parte da tese de doutoramento, em que, utilizando a metodologia desenvolvida pelo professor Jorge Gaspar, mais ou menos, adaptando um pouco a metodologia utilizada para o desenho das áreas funcionais, nós podemos ver, e como isso ainda mantém-se atual, essa tendência ainda, isso foi feito em 2009, mas ainda a tendência é a mesma. Há uma diferenciação social do espaço, que é muito acentuada, a predominância, como podem ver, do crescimento informal, e muito acentuada, e ocupa mais de 60% da cidade. E depois temos o crescimento misto e a zona do Central Business District, e eu chamei assim, porquê? Porque tem mais ou menos as mesmas características.
muito ocupado inicialmente, depois as pessoas retiraram-se e deixaram o centro degradar-se. Neste momento houve uma requalificação do centro e há um regresso de algumas famílias, mas é sobretudo uma zona ocupada por serviços e comércio, que é o centro histórico. E depois temos as zonas de expansão de serviços e da indústria, portanto, o aeroporto e o porto. E aqui uma imagem, uma fotografia aérea. E a localização dos bairros absolutamente espontâneos, esses são mesmo totalmente espontâneos. São Paulo, que é o que eu vos falei, chama-se Flórida, esse bairro, embaixo do aeroporto. Jamaica, a toponímia é muito interessante, também é qualquer coisa que merece ser estudado. Alto da Glória, o Alto da Glória tem uma história interessante porque chamava-se Inferno. Portanto, a população que ali vivia chamava Inferno porque ficava muito distante da cidade. E então puseram o nome de Inferno não por ter problemas de criminalidade, mas por parecer muito distante. A gente vai lá para o inferno. E o pároco discordava e batizou o bairro de Alto da Glória e colocou ali uma placa a denominar o bairro. E Santaninha, que é outro bairro espontâneo também na cidade da Praia. A mobilidade, como não podia deixar de ser, e foi aqui já citada em várias comunicações, é um aspecto importante do desenvolvimento urbano, e a cidade da Praia tem também algumas, neste momento ainda continua com 2 empresas, neste momento já mudaram, até a época em que eu iniciei, isso já foi atualizado, mas até a época em que iniciei a construção desse mapa topológico, havia 2 empresas, a Moura Company, que detinha quase um monopólio, e a Sol Atlântico, que tinha 10 autocarros. E neste momento é o contrário, portanto, as 2 empresas neste momento trocaram de lugar. A Moura entrou em falência e a outra empresa substituiu, mas a estrutura manteve-se a mesma. Ou seja, a outra empresa simplesmente ocupou o lugar que a Moura Company ocupava. Há uma inovação, que é a introdução de novas tecnologias no que diz respeito a venda de bilhetes. Portanto, neste momento já se vende os bilhetes automaticamente. De resto, não mudou grande coisa em termos da própria rede. Os autocarros são mais novos, mas ainda há muito déficit no serviço de transporte público na cidade. O terceiro ponto é a governança e o desenvolvimento urbano sustentável. Questões que podíamos refletir tinham a ver com os próprios conceitos, o que é isso de governança urbana, sustentabilidade urbana e desenvolvimento sustentável, que condições é que a gente pode considerar interessantes para o desenvolvimento urbano, que condições para a sustentabilidade urbana e que condições dessas nós podemos identificar no modelo atual de gestão da cidade. E depois qual é o papel de cada um dos atores na gestão da própria cidade. Aqui alguns conceitos que eu trouxe só para podermos inspirar-nos. A governança urbana, a sustentabilidade urbana, o desenvolvimento urbano sustentável, que são conceitos que são definidos por vários autores. Eu trouxe aqui esses, McLaren, e também o conceito de governança urbana utilizado pela ONU Habitat. As condições que McLaren, e também isso vai muito ao encontro daquilo que... 5? Então vou passar muito rapidamente. Portanto, ela identifica essas 8 condições: a equidade intrageracional e intergeracional, a conservação do ambiente, a autoconfiança comunitária, a vitalidade e diversidade económica, o bem-estar coletivo e individual, mas depois temos a satisfação das necessidades individuais, a autonomia e a preservação da diversidade cultural. E podemos ver, eu não vou, já tenho só 5 minutos, deixa-me ver se eu consigo acelerar. Temos aqui alguns aspectos que mostram que realmente a cidade, nos últimos anos, e dadas as mudanças que têm estado a ser introduzidas a nível da gestão do território e do ordenamento do território, algumas mudanças têm contribuído para aumentar o bem-estar coletivo e individual. Por exemplo, em todos os bairros, a Câmara Municipal criou fitness parks
tanto bairros formais como bairros informais, o que permite às pessoas... O cabo-verdiano tem o hábito de fazer uma caminhada de manhã ou à tardinha, mas neste momento quase de todas as idades, eu não arriscava números nem percentagens, mas de manhã cedo, às 5 da manhã, muita gente de todas as idades a passear pelas áreas onde há fitness parks. Passeiam-se e depois fazem um exercíciozinho e depois vão para casa preparar-se para o trabalho. E também há várias placas desportivas distribuídas por todos os bairros, sobretudo nos bairros mais precários. Isso tem provocado um efeito de vizinhança grande. Esse efeito de vizinhança tem feito com que as pessoas que têm casas à volta desses empreendimentos começam a pintar as fachadas que antes eram cinzentas. Portanto, aumenta a autoestima, aumenta o conforto e as pessoas também querem contribuir e contribuem melhorando o próprio equipamento. Isso podem ver aqui, à volta deste fitness park, as casas são todas pintadas pelos próprios moradores. Às vezes com o apoio da Câmara Municipal, quando eles entram com uma parte, a Câmara depois acaba por ajudar. A terceirização dos serviços de saneamento também melhorou bastante. Aqueles que conheceram a cidade da Praia há alguns anos, que era uma cidade muito suja, neste momento os serviços de saneamento foram terceirizados e a cidade da Praia é neste momento uma cidade limpa mesmo. A limpeza da cidade passou por um processo, como podem ver, portanto, agora os contentores já não estão soltos como aqui, mas já estão arrumadinho, já permite uma melhor organização e as pessoas, embora ainda ponham, como podem ver aqui, ainda há resistentes. Mantém-se algum... Por outro lado, também embelezou-se um pouco os acessos aos planetas. Eu disse, a cidade acompanha, a evolução da cidade acompanha a morfologia e temos que aceder aos planetas a pé ou de carro. Então, há uma tendência de... A Câmara Municipal acabou por embelezar todos os acessos com cores. Como eu disse, o cabo-verdiano gosta muito de cores. Como podem ver, os acessos também, por viatura, também foram embelezados. A Avenida Marginal, parte da Avenida Marginal e, sobretudo, o troço que vai ter ao Porto, foi urbanizado, ordenado há bem pouco tempo e introduziu-se algo que é inédito em Cabo Verde e que para vocês não é novidade, que é a faixa para ciclistas. Uma forma de incentivar, e isso incentivou as pessoas a andarem de bicicleta na cidade da Praia, que era muito raro ver-se. Isto era o que existia antes, portanto, não era muito raro ver-se esse tipo de cenários na cidade da Praia, há cerca de 5, 6 anos. Hoje ainda existem alguns resquícios, os resistentes, não é? Mas na maior parte da cidade esta é a realidade, o que já é alguma evolução. Hoje de manhã o professor Jorge Gaspar estava a falar do triângulo da sustentabilidade, com outros fatores, e o desenvolvimento sustentável no centro. Eu trouxe aqui esse triângulo, sustentabilidade também, mas com outros fatores. Nós temos aqui o desenvolvimento urbano sustentável, a reabilitação do espaço urbano de forma sustentável, que não pode estar desassociada de todos os atores que intervêm, direta ou indiretamente, no desenvolvimento urbano. Eu falo do poder central, eu falo do poder local, eu falo da sociedade civil, do setor privado e das ONGs, e que depois tem influência no ambiente e cujos princípios são, certamente, colaboração, cooperação, interação construtiva e engajamento de todos. Porquê cooperação? Porque o governo traça as políticas, constrói diretrizes, cria legislação e regulamentação e se responsabiliza pela gestão e estabilidade do ambiente institucional. Por outro lado, o setor privado cria empregos, multiplica o capital necessário à dinâmica do sistema. E sem isso também a cidade não se desenvolve. E como vimos ali, a introdução dos fitness parks, da terceirização dos serviços de saneamento, isso tudo é com a intervenção, é a colaboração entre o setor autárquico e as empresas. E por outro lado, a sociedade civil também, que apropriando-se do espaço também contribui, como eu disse, por efeito de vizinhança, acaba por
associar-se também ao desenvolvimento. Porquê a participação? Porque a participação permite aumentar o interesse por conhecer o espaço urbano onde reside, esse interesse leva à participação nas decisões sobre o território, por exemplo, nos espaços de consulta pública, nos momentos de consulta pública, e a participação, a auscultação das assembleias municipais, por exemplo, a apropriação das decisões, intervenções e projetos e programas que se desenvolvem na cidade é maior quando há verdadeiro interesse por parte da sociedade civil. E isso leva, certamente, à sustentabilidade e à durabilidade. Algumas consequências da não articulação, não vou desenvolver isso porque já devo estar a ultrapassar o tempo que me é destinado. Algumas consequências da falta de participação efetiva levam a que algumas decisões que são benéficas para a cidade muitas vezes não são respeitadas pelos cidadãos. Podemos ver aqui a destruição de um vaso muito bonito na Rua Pedonal e aqui também a destruição de um banco. Analogia com outras cidades africanas, vemos aqui Luanda, algumas fotografias de Luanda e podemos ver que realmente aqui, nessa cidade, em Kinshasa, na cidade da Praia, eu poderia citar aqui mais não sei quantas cidades africanas, City for Us e City for Them, que foi aqui mencionada pelo professor Jorge Gaspar, é uma realidade grande. Nós temos a cidade, temos aqui a avenida marginal de Luanda, que é muito bonita, mas por detrás da avenida estão os museques. Temos aqui vários exemplos. Olha, vemos aqui uma zona muito urbanizada e com edifícios altos e à volta deles os museques. As características comuns, o crescimento demográfico não acompanha o desenvolvimento de infraestruturas e serviços, é muito nítida a segregação social, portanto, a cidade colonial, chamada de cidade colonial, e a cidade, o que a ONU Habitat chama de bidonvilles, nós chamamos bairros informais, porque nem toda a habitação é de bidon que é o latão, não é? As densidades demográficas são elevadas e têm vestígios do seu passado colonial. Kinshasa, um outro exemplo, pode-se ver claramente núcleos urbanizados, regulares e até muito limpinhos, e depois vê-se ao lado uma estrutura absolutamente diferente. Uma estrutura irregular, sobretudo na maior parte da cidade, salvo nos quarteirões de urbanização recente ou então nos quarteirões coloniais. A macrocefalia urbana, vocês viram nas estatísticas que eu apresentei de início. Há uma forte concentração de serviços do comércio no centro, embora haja sempre o comércio informal também, que deambula, sobretudo ambulante, que deambula pela cidade e que dá um aspecto deteriorado à própria cidade. Muito rapidamente, algumas considerações finais. O ritmo de crescimento da população da cidade da Praia não é acompanhado pelo ritmo de desenvolvimento dos serviços e também das infraestruturas e dos equipamentos. Há grandes contrastes socioeconómicos que se refletem na qualidade da paisagem e na qualidade da habitação. Na cidade da Praia, a ocupação informal ganha dimensões muito preocupantes, eu tinha dito, mais de 60%. Apesar dos problemas, há uma tendência para melhoria na qualidade urbanística, como podemos ver pelas fotografias. Mas também assiste-se a uma mudança de paradigma, neste momento em que há maior participação da autarquia com as empresas. Nós vimos os fitness parks e vimos as praças e as placas desportivas, que são construídas muitas vezes em parceria com o setor privado. A própria sociedade civil, quando vê que há intervenções urbanísticas, acaba por aderir por efeito de vizinhança. Há uma viragem grande na filosofia da gestão urbana do município da Praia, de uma democracia puramente formal. Neste momento assiste-se a uma democracia mais participativa, ou seja, antes a participação existia nos documentos, portanto há momentos de consulta, mas que ninguém na realidade participava, mas neste momento as pessoas já vão lá, criticam e vão ao site e deixam sugestões
e, portanto, participam mesmo. Há um esforço no sentido de se criar bem-estar e segurança na cidade, vimos pelas fotografias, e há uma necessidade, mas resta ainda uma necessidade de aproximar ainda mais a Câmara das populações mais periféricas, sobretudo naqueles 5 bairros que eu apontei a vermelho. Aqui algumas referências, mas gostaria, se me permitir, professora Eduarda, para finalizar essa apresentação, apresentar-vos aqui um poema que reflete um pouco a nossa sociedade. Eu apresentei isso na defesa da minha tese. Eu tive a honra de ter a professora Teresa Barata Salgueiro como arguente da tese, e eu gosto de apresentar esse poema porque ele reflete a personalidade do cabo-verdiano, a resiliência, a persistência, e eu penso que muitos de vocês conhecem os flagelados do vento de leste. Nós somos os flagelados do vento de leste. A nosso favor, não houve campanhas de solidariedade, não se abriram os lares para nos abrigar, e não houve braços estendidos fraternamente para nós. Somos os flagelados do vento de leste. O mar transmitiu-nos a sua perseverança. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. Somos os flagelados do vento de leste. Morremos e ressuscitamos todos os anos, para desespero dos que nos impedem a caminhada. Teimosamente continuamos de pé, num desafio aos deuses e aos homens. E as estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas, quando pudermos. Somos os flagelados do vento de leste. Os homens esqueceram-se de nos chamar irmãos. E as vozes solidárias que temos sempre escutado são apenas as vozes do mar, que nos salgou o sangue, as vozes do vento, que nos entranhou o ritmo do equilíbrio. E as vozes das nossas montanhas, estranha e silenciosamente musicais, nós somos os flagelados do vento de leste. Ovídio Martins, que é um poeta cabo-verdiano, retratou o espírito de resiliência do cabo-verdiano. E essa resiliência que tem levado, apesar dos parcos recursos, tem-nos levado a pensarmos o nosso território e a introduzirmos as mudanças necessárias para melhorar o nosso país. Eu agradeço imenso a vossa atenção e termino com essa imagem de uma das rotundas também reabilitada na cidade da Praia e que acaba por aumentar a qualidade da paisagem urbana. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada pela excelente conferência. Eu vou abrir um espaço para debate ou para algumas questões e com certeza serão bem-vindas. Pedi a quem fizesse as intervenções que se identificasse primeiro e depois coletamos 2 ou 3 questões e a professora Judite responderá depois de seguida. Questões? Por favor. Queria primeiro cumprimentar a professora Judite pela excelente apresentação que nos fez da cidade da Praia e do contexto cabo-verdiano, e gostava de pegar naquilo que disse, numa das dimensões da governança, a questão da participação, porque precisamente, a dada altura, na sua apresentação, disse que uma das razões para o crescimento dos bairros informais, ou espontâneos, tinha a ver com a vinda da população de fora e nessa vinda, e penso eu, algumas desses habitantes eram famílias chefiadas por mulheres. Mulheres com filhos, no geral, e, portanto, com uma vida muito difícil. E a minha questão tem a ver com o seguinte: apesar disso, quer dizer, pessoas muito preocupadas com o cotidiano e o alimentar a família com o trabalho, mesmo assim elas conseguem ter algum tempo para participar? É uma das minhas questões. Quer dizer, é fácil, ou consegue, apesar de tudo, a autarquia construir mecanismos de participação, de facto, da população dos bairros, ou não? A outra questão é, de facto, pelas imagens, percebe-se desde a última vez que eu estive lá que a cidade melhorou muito, que há muito mais equipamentos sociais.
Também a minha dúvida é se a nível de infraestruturas nos bairros espontâneos também houve uma melhoria, por exemplo, da canalização, abastecimento de água, coisas desse tipo. Pronto, era assim para já essas duas questões. Muito obrigada. Mais alguma questão? Boa tarde, o meu nome é José Antunes Ferreira, queria cumprimentar pela qualidade da apresentação, muito interessante. Gostava de levantar uma questão. Eu, infelizmente, confesso aqui uma lacuna na minha formação que não conheço Cabo Verde. Conheço, por exemplo, Luanda, que aqui foi trazido como exemplificação de um problema da macrocefalia das cidades e que gera, especialmente em Luanda, aquele grande problema dos bairros informais. Da mesma maneira que houve razões que levaram esse afluxo da população às cidades, e em Angola isso prende-se com um conjunto de razões que não têm nada a ver, que têm às vezes pouco a ver com a qualidade de vida no interior, mas tem a ver com a guerra, tem a ver com a segurança, etc. A minha questão é a seguinte, esta resolução de um problema tão complexo quanto este, da macrocefalia, com as dimensões que atingiu, na sua opinião pode passar ou não pelo retorno das populações às origens? Mais alguma questão? Elcio. Bom dia, meu nome é Elcio Azevedo. Também parabenizar pela apresentação. Eu não conheço Cabo Verde, das poucas vezes que tenho contacto com informações sobre Cabo Verde, e achei interessante. A minha questão é muito simples, eu só queria entender, falou-se muito no contexto habitacional da organização, e como é que são as atividades, ou quais são as atividades econômicas que essas populações desenvolvem. Fala-se muito do ouço, mas não vi na apresentação, do turismo como uma das atividades bem evidentes em Cabo Verde, mas não vi nenhum dado, e nem geralmente a gente tem uma tendência a mostrar esses lugares bonitos dos nossos países também, para além dos lugares que consideramos um pouco feios, né? Podemos assim dizer. Mas como é que é o turismo também, porque interessa saber um pouco sobre isso. Penso que já tem um conjunto de questões. Por favor. Muito obrigada. Eu vou começar pela questão levantada pela professora Teresa Barata Salgueiro. A questão da participação das mulheres. Realmente sente-se que a população está a participar mais, e sobretudo porque a Câmara Municipal desenvolveu um sistema de informação geográfica que permite as populações participarem do local onde estão. E nos bairros montou-se aquilo, em alguns bairros, nem em todos, aquilo que eles chamam de casa comunitária. Em alguns desses bairros, nessas casas da comunidade, que normalmente são ocupadas pelas associações de moradores, há pontos de acesso. E, por incrível que pareça, a nível mundial, mesmo as pessoas com menos posses já têm telemóveis em que podem aceder à internet. E o que nós notamos, ainda não realizei nenhum estudo sobre isso, mas é algo que me interessa estudar, é que as pessoas estão atentas. As sessões do Parlamento estão atentas. Nós temos dois exemplos que nós costumamos apresentar. São uma senhora de 80 e tal anos que é cega, muito pobre e analfabeta, que é Nhabalila, que é um símbolo desse tipo de mulheres que vieram do interior, que não têm tempo, que têm filhos para criar e que são muito pobres e que ficam no ciclo vicioso. Nhabalila
todas as sessões de rádio, ela ouve todas as sessões da Assembleia Nacional pela rádio, e neste momento a nossa Assembleia transmite diretamente a primeira sessão do novo governo já foi em direto para todo o mundo, portanto conseguiu-se realmente assistir à distância e por internet a todos os debates. E a população, por incrível que pareça, a população cabo-verdiana é muito atenta, sobretudo aqueles que têm mais tempo para ouvir rádio e televisão e estão absolutamente atentos. E criticam muito, criticam pela rádio, criticam nos programas de rádio, de televisão, e estão realmente interessados naquilo que é o futuro. Tanto que os ciclos eleitorais cabo-verdianos, quem já estudou isso, diz que realmente a população vota normalmente com muita consciência. E as mudanças que acontecem têm sempre por detrás um conjunto de razões que levam às mudanças. Nós temos também a dicotomia MPD-PSV, como vocês têm aqui também dois partidos, quando não é boi é vaca, não é? Estamos com outro. Em Cabo Verde é a mesma coisa, mas em Cabo Verde acontece por razões absolutamente identificáveis, porque as pessoas realmente estão atentas. Agora, a participação efetiva, não tenho, como eu disse, dados concretos para medir isso, não lhe posso dizer em que percentagem é que participam, mas eu penso que a percepção que se tem, e eu trabalho muito, neste momento não tenho muito tempo, mas enquanto professora de Geografia Urbana, trabalho muito nos bairros, e realmente a percepção que eu tenho é que as pessoas andam muito atentas àquilo que é a vida da cidade e a vida do país. E em relação realmente elas têm muita dificuldade, e isso pode ser um dos aspectos de ainda serem melhorados, mas já há indícios de melhoria. Em relação à introdução de redes de água e esgoto nos bairros menos favorecidos, já há alguma melhoria, sobretudo na pavimentação das vias, mas no que diz respeito à introdução do esgoto e da água canalizada, sim, há uma melhoria muito grande e viu-se pelas estatísticas que foram ali apresentadas, mas em relação ao esgoto ainda continuamos com muitos problemas, há muito pouca intervenção nesse sentido, mas de qualquer maneira a cidade já mudou absolutamente de paisagem e o aspecto é muito melhorado, a cidade está muito mais limpa do que era, por exemplo, quando a professora esteve lá, há quanto tempo? Há 2 anos, não é? 3, por aí. Por aí, mas já está absolutamente diferente. Respondendo um pouco, não sei se respondi à sua questão, respondendo um pouco ao professor José Antunes Ferreira sobre a questão da macrocefalia das cidades africanas e realmente as razões por detrás dessa intensa migração são diferentes de Cabo Verde para Angola, mas penso que a estrutura deve ser idêntica, portanto, muitas mulheres angolanas também, por terem perdido o marido na guerra, tiveram que migrar para os Moceques e com os mesmos problemas que as mulheres cabo-verdianas com as famílias e normalmente famílias alargadas. Se a solução passa pelo retorno das populações, eu acredito que o retorno das populações seria uma consequência de políticas de ordenamento do território que fossem mais incisivas no sentido de provocarem o desenvolvimento e não só o crescimento, mas o desenvolvimento dessas localidades. A maior parte das pessoas, e nós temos isso, o cabo-verdiano traduz muito o seu sentimento através da poesia, da música e da literatura. Nós temos músicas e mesmo escritos sobre o facto de pessoas abandonarem casas com boas condições no campo e virem viver na cidade em barracas. Portanto, temos músicas que traduzem esse desespero, essa frustração de pessoas que têm condições em termos de infraestruturas no campo, mas não têm emprego e, portanto, e com a seca não têm meios de subsistência, vêm para a cidade viver em condições muito mais precárias do que tinham no meio rural. Eu penso que todos devem conhecer a música da Mayra Andrade, e a própria Cesária cantou essa situação. Portanto, eu penso que, havendo políticas de ordenamento do território e de desenvolvimento local
que incidissem sobre o desenvolvimento dessas localidades, essas políticas poderiam provocar um efeito multiplicador que levasse ao retorno de muitas dessas famílias. Eu acredito que muitas delas retornariam sim. E já se viu com a construção das barragens, foram construídas 9 barragens, de 17 que estão planificadas, e nas zonas em que os efeitos já se começaram a fazer sentir, há um retorno dos filhos. Portanto, da segunda geração, alguns já formados, estão a retornar ao campo para poderem desenvolver os terrenos, desenvolver a agricultura, desta feita agronegócio, não é? Com alguns empreendimentos já significativos e que já dão um sinal de que isso seria possível, desde que houvesse políticas nesse sentido. Relativamente ao professor Hélio Azevedo, que me pergunta quais são as atividades, realmente a população mais desfavorecida em Cabo Verde desenvolve atividades muito ligadas ao comércio informal, portanto, que é muito visível na cidade, mas muito visível mesmo, mas também serviços, trabalham como as mulheres como empregadas domésticas, os homens como pedreiros ou carpinteiros ou pintores, na construção civil de uma maneira geral, trabalham da pesca, vivem da pesca ou como pescadores ou desenvolvem atividades associadas à pesca, a comercialização do pescado, a transformação do pescado e por aí fora. Bom, mas em relação ao turismo, eu estou a falar da cidade da Praia, que na realidade não é uma cidade turística. As ilhas turísticas em Cabo Verde são realmente Boa Vista e Sal. E temos o Maio que está a desenvolver-se, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a comunicação fica por cá, se quiserem debruçar-se um pouco mais sobre as estatísticas, vão ver que a Ilha do Maio tem uma previsão, no quadro das projeções, tem uma previsão de crescimento acelerado, porque é uma ilha onde neste momento estão a construir empreendimentos turísticos que levam a pensar que poderá vir a sofrer um boom idêntico àquele que Boa Vista e Sal sofreram. Neste momento, a maior parte da população da Boa Vista é turista, não é residente. As pessoas da Boa Vista falam italiano, espanhol, mais do que falam crioulo. Portanto, na rua, ouve-se pessoas a falarem italiano e espanhol, porque há muitos turistas italianos e espanhóis e também empreendedores. Os hotéis que estão lá são o Rio e outros. Temos hotéis italianos, temos hotéis espanhóis. Portanto, a população de espanhóis e italianos nessas duas ilhas, e sobretudo na Boa Vista, é muito grande. Isso tem influência depois no próprio, não só na paisagem, como também na sociedade, na cultura, nos hábitos. Eu não falei muito do turismo, porque eu falava da cidade da Praia, onde o turismo realmente não tem um significado muito grande, mas também porque interessava mais os problemas do que aquilo que corre muito bem. Portanto, eu poderia trazer aqui imagens dos hotéis, mas acho que isso vocês já conhecem. Eu queria trazer-vos aqui problemas que a cidade tem e que a mim, como geógrafa, e sobretudo da área do urbanismo, me interessam, que é como solucionar esses problemas, porque o crescimento espontâneo, como disse o professor Jorge Gaspar hoje de manhã, existe the city for us, the city for them. E aquela cidade dos outros também vem ter conosco, porque quando nós não agimos sobre a cidade chamada de cidade dos outros, essa cidade vem ter connosco através da criminalidade, através de vários fenómenos que depois nos levam a pensar que realmente tem que haver uma integração, tem que haver uma articulação grande no que diz respeito à ação de todos os atores, mas não só. A integração, eu falava hoje de manhã com a professora Eduarda, realmente não há como construir políticas sem que haja uma visão de integração. Portanto, não se pode ver os fenómenos isolados, eles têm sempre uma relação com outros fenómenos associados e tem que haver articulação, tem que haver pluridisciplinaridade e, portanto, tem que se entender o sistema como um sistema integrado e, sobretudo, com várias saídas.
tanto a montante como inputs, como a jusante como outputs, não é? A cidade leva para fora e traz para dentro. Portanto, a cidade acaba por não ser um sistema fechado. E para resolver os problemas, e os bairros também. Portanto, entender um bairro de forma isolada leva-nos àquilo que no Brasil é muito frequente, que são os condomínios fechados, e por mais que a gente fez, por mais que se ponham barreiras, há sempre uma entrada, e quando há entradas, a entrada normalmente é fatal. Então é melhor pensarmos já, desde a raiz, em criar políticas que tenham em conta também a parte principal da cidade, que é a parte do crescimento espontâneo. E na cidade da Praia, eu penso que essa última Câmara Municipal teve essa noção, e essas intervenções tiveram um efeito multiplicador muito positivo sobre a própria autoestima do cabo-verdiano, do morador praiense. Eu quando fiz a minha tese, e se vocês lerem a minha tese, vão ver que eu chamei a cidade de cidade cinzenta. Eu hoje já não chamaria a cidade da Praia uma cidade cinzenta. Tem áreas cinzentas, mas a maior parte da cidade agora é colorida. E é colorida porque as pessoas estão a sair para fora das suas casas. E saem por quê? Porque há o que fazer lá fora. Vamos ao fitness park, vamos à praça. As praças hoje são digitais. Eu não mencionei isso. Um dos parâmetros da cidade sustentável apresentadas pelo professor Jorge Gaspar era a cidade digital, a cidade inteligente. A cidade da Praia, neste momento, todas as praças centrais da cidade da Praia são praças digitais. Portanto, qualquer pessoa que venha visitar a cidade e que tenha um telemóvel ou um portátil pode aceder à internet em qualquer das praças da cidade. Isso é uma evolução muito grande num país como o nosso. Portanto, e isso acontece também na Ilha de São Vicente, acontece na Ilha do Fogo. Portanto, alguns dos municípios já estão a aderir a essa ideia da cidade sustentável, da cidade digital e inteligente. Portanto, isso tem levado muita gente à rua. E o facto de levar as pessoas para fora de casa, as pessoas viviam muito da porta para dentro, então não tinham muito interesse em pintar as fachadas, em ordenar o passeio em frente à casa. Mas com um fitness park ao lado, toda a gente vem ao fitness park e sabe que o fulano vive aqui. E então as pessoas sentem-se mais controladas e já fazem um esforço para poderem melhorar a fachada e melhorar o aspecto de acesso, a fronteira entre o espaço privado e o espaço público, não é? E isso leva à participação na cidade e leva as pessoas a saírem de casa e a terem contacto com os vizinhos e conseguirem realmente apropriar-se do espaço coletivo que é a cidade. Vão ao fitness park, vão à praça, vão à placa desportiva e, portanto, vivem mais a cidade hoje do que viviam há pouco tempo. O que significa que realmente este é o caminho. O ordenamento do território é o caminho realmente para que esse efeito depois se alastre e influencie todos os setores da vida urbana. Eu acredito que sim. Muito obrigada. Eu penso que respondi a tudo. Sim, penso que sim. Só uma questão bem pontual. Existe o dedo da Universidade de Cabo Verde nessas Mudanças. Há alguma intervenção no seu discurso todo, em algum momento alguém Mencionei. Bom. essa relação, falou mais da Câmara? Sim, sim. Bom, como sabe, a Universidade de Cabo Verde, como todas as universidades, nós acabamos por intervir a montante do sistema na formação e capacitação de quadros. Realmente, os quadros da Câmara Municipal na área do urbanismo e na área dos sistemas de informação geográfica, os gabinetes técnicos, são nossos estudantes. E, portanto, eles levam para a Câmara Municipal os conhecimentos que têm e que adquirem na universidade. Por outro lado, através da investigação, através da prestação de serviço com consultorias à Câmara Municipal, mas também os estudos que nós desenvolvemos, seja a nível da licenciatura, onde para nós é obrigatório que se faça um trabalho de fim de curso. Portanto, nós temos trabalhos de fim de curso que se faz a nível da licenciatura, temos os trabalhos de mestrado e os de doutoramento que muitas vezes são oferecidos àqueles que dizem respeito ao ordenamento do território e à intervenção urbanística,
são oferecidos à Câmara Municipal e muita coisa tem sido aproveitada. Eu penso que, se ler a minha tese que foi defendida em 2009, eu acredito que muita coisa foi também retirada de lá. Não fui perguntar, mas eu ofereci a tese e muitas das propostas que lá estavam eu vejo refletidas nas políticas que foram desenvolvidas. Não sei se por influência desta e de outras teses que foram oferecidas à Câmara ou por haverem lá pessoas com a mesma filosofia. Nunca perguntei, mas penso que também há essa influência indireta. Para além disso, o facto de nós fazermos trabalho de terreno leva-nos a fazer um levantamento muito próximo dos problemas e normalmente nós damos conta à Câmara Municipal daquilo que nós observamos através da nossa investigação e dos produtos, artigos e trabalhos que nós publicamos. Portanto, há essa ação indireta. Nós não agimos na construção, não agimos na intervenção direta, mas agimos a montante na capacitação, na formação, investigação e depois na extensão universitária que também realizamos. Muito obrigada. Muito obrigada, mais uma vez. Esperemos que daqui a 2 anos nos traga um problema que, em vez de ser os flagelados do vento leste, sejam os esperançados do vento leste. As mudanças em Cabo Verde, eu tive a oportunidade de estar em Cabo Verde em novembro passado, são imensas, para além de que as que a professora Judite referiu, temos ainda o grande desafio da energia, onde efetivamente a questão da energia eólica Cabo Verde é uma referência no quadro africano e mesmo a nível dos documentos de planeamento que são produzidos também é outra referência e, portanto, há com certeza uma evolução enorme naquilo que é os modelos de governança e na interação entre aquilo que é a administração central e aquilo que é a capacitação municipal. Mas nós, como planeadores, devemos estar sempre insatisfeitos porque vamos querer mais e, portanto, com certeza, querendo também é mais fácil ter e querer é poder. Eu vou encerrar esta fase para convidar para a mesa os colegas da sessão de encerramento, mas antes queria mais uma vez uma salva de palmas e agradecer mais uma vez a conferência da professora Judite. Muito obrigada. Pois, mas acho que não sei se faz falta. Eu não sei como é que vai ser. Sim, pode ser, depois nós tiramos. O arquiteto está lá fora. Gostei muito. E aqui? Ficamos nas pontas. Vai para o canto. E de castigo para o canto.
por vós como quiser chamar no Conselho Científico e Técnico. Eu não sei, penso que sim. No Conselho Científico ou Pedagógico, no departamento for o técnico, no Conselho Científico do técnico, temo que não tenha. Acho que vou ficar ali, sim. Então, boa tarde a todos. Está praticamente na hora do Welcome Reception, portanto, vou fazer uma sessão de encerramento, trazia aqui algumas notas, mas vou abreviá-las e vou dar a palavra aos presentes e agradecer a presença, por um lado, do arquiteto Luís Pedro Sequeira, presidente da Associação de Urbanistas Portugueses, ao professor José Antunes Ferreira, que, para além de ser membro do comitê de organização deste evento, vem aqui hoje em representação do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e ao professor Mário Val, diretor do Centro de Estudos Geográficos, que, no fundo, é o centro de investigação que suporta o IGOT. Eu vou passar a palavra, depois farei algumas considerações finais, vou passar a palavra ao arquiteto Luís Pedro Sequeira. Obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite endereçado à UP para o encerramento deste... Para o encerramento deste... Penso que todos me ouvem. Deste primeiro simpósio da Associação Internacional de Planeamento Urbano e do Ambiente. Os temas aqui discutidos em torno do planeamento urbano, assim como as experiências práticas no domínio da governança multinível, são de enorme relevância, como de grande atualidade para a qualificação do território. Ganham ainda mais relevância integrados no 12º Simpósio Internacional de Cidade para Nós. Construção de uma cidade dos cidadãos com os cidadãos. O objeto das nossas profissões, o território, é o suporte físico e o principal ativo da atividade humana, assumindo, como património de interesse público, um caráter estratégico para a humanidade. A nossa atividade profissional, o urbanismo, prossegue o interesse público, contribui para a qualidade de vida das populações e para a criação e manutenção de um ambiente humano e ecologicamente equilibrado, sendo incontornável a sua dimensão multidisciplinar. A qualidade das nossas cidades assenta na qualidade do espaço público, também do equipamento e das infraestruturas. A verdade é que a qualidade destes define a qualidade da cidade e da democracia. Em Portugal, e agora centrando na Associação, a Associação dos Urbanistas foi fundada em 83. É uma associação aberta a todos os urbanistas, evolui da designação Sociedade Portuguesa de Urbanistas e para a atual designação que tomou em 1996. Agregou os profissionais portugueses que já pertenciam à Associação Internacional de Urbanistas, o ISOCARP, desde o seu início, sendo a entidade representativa dos urbanistas de Portugal. Faz parte do Conselho Europeu dos Urbanistas, da Federação Ibero-Americana de Urbanistas, de que é fundadora, e tem mantido contactos com várias instituições estrangeiras ligadas ao urbanismo, entre elas o Royal Metal Planning Institute, do Reino Unido, e a Associação Espanhola de Técnicos Urbanistas. Neste momento, o desafio da Associação de Urbanistas Portugueses é, em conjunto com a Associação Portuguesa de Planeadores do Território e com a Associação dos Profissionais de Urbanistas Portugueses, constituir a Associação Portuguesa dos Urbanistas, abrindo caminho por um maior reconhecimento do território e do urbanismo e da profissão de urbanista, com vista à criação da futura Ordem dos Urbanistas. A futura Ordem constitui, como tal, uma enorme aspiração que decorre da necessidade de dar prioridade à defesa do interesse público do território enquanto recurso para a sociedade. Terá, por isso, um papel central na procura de soluções para os problemas, quer do território, quer dos cidadãos, das instituições e das empresas, e ainda no desenvolvimento e criação dos espaços funcionais belos, confortáveis, atraentes, procurando sustentar e aumentar o valor das cidades. A Associação dos Urbanistas Portugueses espera que a criação da futura Associação Portuguesa de Urbanistas consolide o trabalho que está em curso no sentido de um caminho comum. Consideramos também de grande importância a criação de uma federação lusófona para a promoção do planeamento e ordenamento do território. Uma casa comum que pode contar com o nosso contributo, da AUP, com a nossa cooperação no sentido do desenvolvimento do território em que estamos inseridos. Agradeço mais uma vez
o convite endereçado à Associação dos Urbanistas e desejo a todos a continuação de uma boa jornada de trabalho e de reflexão. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas da mesa. Em segundo lugar, prestar aqui, digamos, publicamente, um agradecimento por esta organização do primeiro simpósio lusófono. Acho que nós fizemos parte da organização, mas a ideia foi toda do IGOT, com toda a sinceridade. E, portanto, a seu dono. E, portanto, acho que esta ideia é muito atraente e que a única coisa que eu posso dizer é que acho que não deve ficar por aqui. É uma experiência a repetir e poderão contar connosco, Instituto Superior Técnico, para auxiliar na organização de futuros eventos que juntem esta comunidade para tratar deste tipo de problemas. Nós, da nossa parte, temos vindo a desenvolver alguma cooperação neste domínio com universidades situadas em países de expressão portuguesa. Temos acolhido nas nossas salas alunos oriundos desses países. Nós temos também promovido dissertações de mestrado também de alunos que vêm desses países, dissertações cujo campo de aplicação se situa nesses países. Eu acho isso fundamental. E com toda a sinceridade, pelo aquilo que eu conheço e pelo aquilo que eu já tive a oportunidade de estudar, os problemas que neste momento se situam nessa parte do mundo são irresistíveis para os técnicos, irresistíveis em termos de atração. Eu, há bocadinho, pus aquela questão, mas ouça, não era possível pormos as pessoas outra vez nas suas origens, isso não é possível, porque se calhar isso era uma maneira, digamos, mais eficiente de resolver o problema. E isto são tudo mecanismos que nos permite pensar, refletir, etc., neste âmbito, com este tipo de problemas. Com toda a sinceridade, nós na Europa já não temos este tipo de problemas. Os problemas grandes, sinceramente eu penso isto, os problemas grandes do ordenamento do território estão nas cidades africanas. Nessa, digamos, macrocefalia que existe nessas cidades africanas, com problemas muito, muito complexos de resolver. E, portanto, para nós, para mim, pessoalmente, então é de uma atração extrema poder pensar, refletir, trabalhar sobre estes temas. E, portanto, penso que poderão contar sempre connosco para este tipo de realizações. Segundo aspecto que eu queria aproveitar hoje, estar aqui neste ambiente, para vos dizer que nós, grupo de trabalho das escolas que pertencem à ESOP, que é a Associação Europeia das Escolas de Planeamento, vamos lançar uma revista portuguesa, que vai ser escrita em português. E o primeiro número está para sair ainda este ano. Temos essa perspectiva. E, portanto, queria aproveitar este simpósio lusófono para trazer aqui essa informação. E que brevemente vão ter, digamos, notícias dessa revista e vão ser, digamos, solicitados a participar com o envio de manuscritos para essa revista. Ela vai estar disponível em suporte digital na plataforma da ESOP, que é a InPlanning, e que, portanto, terão toda a facilidade, quando ela vier a ser publicada, em consultá-la e em divulgá-la. Penso que é importante. A terceira, não sei se estou a ir muito... Terceira notícia
esta não é fresca, mas acho que é importante divulgá-la também nesta comunidade. Mais ou menos daqui a um ano, em julho de 2017, a conferência anual da ESOP vai ser aqui em Lisboa, com a organização do técnico, do IGOT e da Faculdade de Arquitetura. E, portanto, eu não queria deixar de referir isso, porque está aqui muita gente que não está relacionada com a ESOP, e penso que é uma realização importante também, como se realiza em Portugal essa conferência, de a aproveitarmos também para trazermos a essa conferência o que é que nós, comunidade lusófona, temos a dar a produzir e poder divulgar isso junto dos nossos colegas europeus. Esta sessão de hoje acho que foi muito positiva, muito interessante e vou finalizar como comecei. Obrigado ao IGOT. Muito boa tarde a todos. Também começo por cumprimentar os colegas da mesa, da Associação de Urbanistas Portugueses, o técnico e, obviamente, a Eduarda, colega. Felicitar pela organização e também falar, enfim, algumas palavras sobre a importância que tem o trabalho em planeamento e o planeamento no espaço lusófono. De planeamento poderia dizer alguma coisa, do espaço lusófono eu não tenho assim muita experiência, sobretudo ao sul do Saara, nunca estive e portanto não conheço os problemas. Aprendemos algumas coisas aqui, de facto há uma tradição na nossa casa, era isso que gostava de dizer. Há uma tradição do estudo do espaço lusófono, e aprendemos todos com os trabalhos de Ilídio Amaral ou com a professora Isabel Medeiros. Todos nós temos alguma formação daquilo que chamamos as regiões tropicais, temos alguma formação, mas eu penso que a nossa integração na Europa fez-nos olhar para o outro lado durante algum tempo e verifiquei que apenas um grupo de resistentes nunca deixou de olhar para o espaço lusófono, para a África em particular, que sempre continuaram a trabalhar. Mas a maioria dos colegas de geografia e daqueles que têm uma vertente mais aplicada, enfim, pelas oportunidades, pelos incentivos económicos também, viraram-se para a Europa. Acontece que eu também percebo que os descontentamentos, vejo hoje os descontentamentos, os problemas da crise económica, têm tido tiveram um efeito grande na sociedade portuguesa, evidentemente, mas também vejo aqui mudanças e sinais de procurar espaços alternativos, espaços internacionais de inserção que são alternativos a estes espaços mais anglófonos, digamos assim. E, portanto, o Centro de Estudos Geográficos tem vindo a progredir e a fazer investigação, eu chamaria no Sul Global, eu sei que há pessoas que não gostam do termo, mas no Sul Global temos muitos projetos neste momento, temos alguns projetos, já são significativos, e portanto acolher uma conferência como esta do Simpósio Lusófono para nós faz todo o sentido, é uma área que queremos desenvolver e que gostaríamos evidentemente de colaborar em mais iniciativas e esperar que este seja o primeiro de vários simpósios lusófonos para o estudo das cidades, do planeamento. Finalmente, terminaria, como não poderia deixar de ser, agradecendo a alguns colegas, ao técnico, evidentemente, e gostava de agradecer também, fazer aqui algumas obrigações que tenho que fazer aqui na casa, agradecer aos organizadores. Nós temos uma linha temática de ordenamento do território e temos os núcleos de investigação, um núcleo em particular que trabalha muito em ordenamento do território, que é o MOPT, que a Eduarda preside. Queria agradecer o empenho que este grupo teve neste processo. Uma palavra especial para os estudantes
do IGOT, sobretudo da pós-graduação, que estão muito ligados ao Centro de Estudos Geográficos, pela disponibilidade que tiveram e o apoio que têm dado aqui e que vão continuar a dar, porque isto continua amanhã, só que amanhã é em inglês, não é? Pronto, é o outro espaço de inserção. Portanto, agradecer-vos e também espero que, pelo que percebo e a reação das pessoas, que este simpósio tenha estado à altura das vossas expectativas. Muito obrigado, então. Bom, farei então algumas palavras finais. Quero agradecer aos presentes terem honrado esta mesa de encerramento. Quando nos foi lançada o desafio de organizar o 12º Simpósio da Associação Internacional de Planeamento Urbano e Ambiental, nós aceitámos de bom grado, mas achámos que estava aqui logo a oportunidade então para criar este primeiro simpósio lusófono, aquele que permitisse de facto envolver um conjunto de países com uma língua comum e que, em algum caso, também com problemáticas comuns. E, portanto, achámos que teria aqui um espaço muito interessante para lançar este primeiro simpósio e que eu já estou a pensar que vou lançar o repto já para que o segundo, obviamente, uma vez que o 13º Simpósio da Associação Internacional vai para os Estados Unidos, será apresentado essa proposta no final, na sexta-feira, ele vai para os Estados Unidos, mas o simpósio lusófono, naturalmente, vai ter que se desenvolver entre os países da lusofonia e, portanto, cabe-nos agora a nós também manter vivo aquilo que iniciámos esta semana e espero que com sucesso. O contexto de crise, é verdade, que tem afetado também os países da lusofonia, condicionou participações que nós sabíamos que havia uma série de pessoas que tinham submetido a abstratos e tinham intenções de vir e que não foi possível. De qualquer das maneiras, tivemos 25 presenças para acaba por ser meio-dia da manhã e meio-dia da tarde, o que é efetivamente um número muito aceitável de resumos e também queria relembrar que nós acordámos um número especial da revista GEO da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e neste momento dos 25 papers que foram submetidos, ou resumos que foram submetidos, já recebemos 30 artigos finais que podem vir a ser, após a seleção do Comitê Científico, publicados neste número especial. Isso não significa que não possamos publicar todos os outros, estamos a pensar, como já sabem, vamos ter uma publicação, que será uma publicação com todos os contributos da conferência, que obviamente terá um ISBN para que possamos qualificar aquilo que são os outputs deste trabalho. Vamos prolongar o prazo para a submissão, porque obviamente terminou o prazo ontem, recebemos uma catadupa de artigos, mas que gostaríamos de alargar ainda mais este prazo para que possamos receber mais contributos e, por isso, reforçar aquilo que é o contributo do Simpósio Lusófono para o geral da Associação. Vou fazer as palavras finais de agradecimento, porque, obviamente, para além dos colegas da mesa, como já disse, que honraram a nossa mesa de encerramento, queria agradecer aos oradores convidados que nos honraram também com a sua presença, à professora Judite Nascimento e ao professor Jorge Gaspar, que esteve aqui de manhã. A todos os oradores, porque sem todos os que aqui estiveram também não tínhamos simpósio, naturalmente, e, portanto, a sua participação, o seu envolvimento, entregarem-nos uma interação que tivemos por mail e que foi sempre possível, de forma a que pudéssemos agilizar processos, mesmo daqueles que tiveram alguma dificuldade em vir. Vou agradecer também aos 12 colegas do Comitê Científico, representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, a sua participação e a forma depois como nós podemos colaborar juntos para podermos selecionar e melhorar os artigos recebidos, ao IGOT, ao CEG e também ao IST, toda a colaboração, nomeadamente suporte logístico, bem como aos profissionais do IGOT e do Centro de Estudos Geográficos, e uma palavra final, eles estão aqui, podem-se levantar também a todos os alunos que aqui estão hoje e aos que vão estar também nos próximos 3 dias, e portanto estes agradecimentos para todos. Obrigada.
Também temos aqui alguns colegas do Comitê Científico que estão ali, portanto, mais uma vez agradeço. Amanhã teremos a abertura do 12º Simpósio da UPE. Contamos com a vossa presença para nos alimentar o debate, obviamente, mas espero que também seja um espaço de interação, de troca de experiências, troca de cartões, para que se possam vir a desenvolver atividades futuras, possam vir a escrever juntos, possamos vir a colaborar e a reforçar as nossas, no fundo, as nossas participações. Por fim, a Comissão Organizadora agradece mais uma vez a todos e queria vos dizer que alguns dos colegas já partiram, não é? Muitos dos colegas, aqui ficámos os resistentes, mas nós vamos nos juntar a eles para a recepção de boas-vindas, que é no Museu de Lisboa, ou como era designado anteriormente, Museu da Cidade. Até amanhã, não vou terminar sem possivelmente lançar o repto à professora Judite Nascimento, se quer fazer o acolhimento do 2º Simpósio Lusófono. Mas, obviamente, será, se lançarmos isto em aberto e tivermos muitas candidaturas, acho que isso seria o melhor sinal de continuidade de tudo isto. Mas muito obrigada a todos, mais uma vez. 2 anos, acho.